Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro dominical, depois de muitos dias, com muitas turbulências, muitas movimentações no cenário político e no cenário jurídico aqui do nosso país. E nunca esses dois universos estiveram tão misturados, porque de uma situação, ou seja, um resultado jurídico, dependerá algumas situações políticas aqui no nosso país. Não é por outra razão que a gente vê uma confluência de energias ou de interesses vindos de setores diversos, como, por exemplo, a extrema-direita bolsonarista, todos os criminosos da Orcrim de Bolsonaro, com algum tipo de apoio na grande mídia aqui no nosso país, ainda que veladamente por uns lados e também diretamente por outros. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e já vou antecipar aqui algumas situações que acontecerão no futuro, porque nós teremos aí dias muito mais movimentados e muito mais turbulentos. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, como eu faço todos os domingos, eu dou uma olhada aqui nos principais jornais do nosso país. Eu vou fazer uma resenha no nosso encontro no final do dia, até porque hoje temos uma manifestação em São Paulo, temos manifestações em várias partes do Brasil, que vai levantar mais discussões sobre essa estratégia de se conseguir anistia, tendo como biombo ali personagens, os que foram presos no dia 8 de janeiro, mas com o objetivo principal de salvar a pele do inelegível. Bom, e coisas continuam a serem repercutidas em função da entrevista que o inelegível deu ontem. Seria o fim da minha vida, diz Bolsonaro sobre prisão. Seria não, Bolsonaro. Será, se tudo correr como a Constituição do nosso país determina e como determinam as nossas leis aqui no Brasil. Criminoso, apanhado, com provas, julgado e condenado, tem que ir para a cadeia. Não é por outra razão que as possibilidades de fuga desse covarde maior da nação já estão bastante monitoradas, eu digo até que podem estar integralmente monitoradas pela Polícia Federal. Se ele ousar em antecipar uma fuga aqui no nosso país, ou tentar qualquer tipo de artifício para essa finalidade, poderá ser decretada contra ele uma prisão preventiva. E ele está resvalando, ele está tentando criar alguma situação inconscientemente, gente, porque quando ele dá algumas entrevistas, ele deixa claro que ele sabe que ele vai para a cadeia e que ele não quer ir para a cadeia. Ele está tentando justificar todas as formas, para escapar da cadeia. Então, enfim, mas os advogados de Bolsonaro é que devem estar no desespero total, como eu mostrei para vocês no nosso encontro de ontem. E aí vão surgindo coisas, estapafúrdias desse universo paralelo, que vão motivando discussões de pessoas que às vezes não percebem alguns pontos cruciais e alimentam as aberrações que a extrema-direita joga por todos os lados. Como, por exemplo, essa coluna aqui do Otávio Guedes. PL já cogita a candidatura de Débora do Batom a deputada em 2026. Vejam só, gente, eu vou explicar o absurdo desse tema está vindo à tona. Líder do partido da Câmara, Sóstenes Cavalcante, que é o braço direito do Malafaia, não precisa dizer outra coisa, vê a cabeleireira presa no 8 de janeiro como símbolo da luta pela liberdade de expressão. Vejam o nível da calhordice desse pastor /político pau-mandado de Malafaia. A desfaçatez, eu vou explicar por quê. Partido também quer apostar em filha de homem que morreu preso na Papuda. Gente, olha só, a senhora Débora, ela não foi inocentada. Ela é ficha suja. E o julgamento dela pode determinar, inclusive, que ela volte para a penitenciária. E alguém que esteja dentro de uma penitenciária também não pode concorrer a um cargo público. Então essa gente está pensando o quê? Eles estão pensando que essa mulher não cometeu crime? Vamos lembrar, Ela saiu da cidade do interior de São Paulo, Paulínia, e foi para Brasília, pegou quase 24 horas de ônibus, chegou lá num dia anterior. Para que essa mulher foi lá depois da posse de Lula? Lula já presidente da República, vai para o acampamento onde todos queriam a ruptura institucional.
e aí ela é presa, eu não sei o que eu estava fazendo ali, eu não faço parte, enfim. Várias discussões jurídicas já foram ultrapassadas, mas é impressionante como é que uma parcela grande da sociedade brasileira acaba ficando refém desse tipo de discurso dessa gente de extrema direita, que o Bolsonaro está sendo perseguido, que essas pessoas são pobres coitadas e que foram perseguidas, ignorando tudo aquilo que aconteceu no nosso país ou esquecendo as coisas que aconteceram no nosso país. Não vendo, inclusive, responsabilidade do criminoso maior da nação. Isso tem a ver com uma omissão consciente dos grandes veículos de comunicação, porque eles entendem que manter viva essa corrente de extrema-direita cria um obstáculo muito grande para a gente debater temas importantes do nosso cotidiano. A existência do bolsonarismo, a existência de uma extrema-direita aqui no Brasil e em outras partes do mundo ocupa um papel funcional, não é uma coisa por acaso. Em todos os países onde está havendo algum tipo de conflagração social, o status quo fica mantido. Quem está ganhando muito dinheiro continua a ganhar muito dinheiro ou mais dinheiro. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. O povo americano está tendo cada vez mais, cada década que passa, a sua condição de vida degradada. Os europeus, a mesma coisa. E isso está se dando por quê? Concentração de renda cada vez mais na mão de poucos e a distribuição de dificuldades e carências para o conjunto restante da sociedade. A sociedade fica estressada, começa a perder direitos, começa a ver a degradação nas suas condições de vida social, condição familiar. Enfim, e quer buscar um responsável. E aí o que acontece? De uma forma muito habilidosa, se apresenta para essas sociedades inimigos que não são os verdadeiros causadores desses estresses todos, né? O imigrante, as minorias, as lutas por igualdades sociais, a luta das mulheres, o feminismo, os estrangeiros, os refugiados, os ilegais. Todos eles acabam ganhando ali a pecha de bodes expiatórios, enquanto a grande manutenção do status quo continua seguindo em frente. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui na Argentina aconteceu um fenômeno que tem servido para a gente como um grande exemplo, que foi essa cisânia que a sociedade começou a passar, que acabou dando espaço para um aventureiro, um picareta, um psicopata como o Milei, que está degradando cada vez mais direitos do povo argentino com discurso também aleatório, que a crise na Argentina se deve ao peronismo, ao comunismo, à ideologia de gênero, a direitos sociais, ao discurso de esquerda. Então, isso tudo tem um papel funcional aqui no Brasil, não é diferente. Por isso, volto a frisar que a figura do inelegível, com todas as degradações que ele produziu aqui no nosso país e mortes, ele continua ainda sendo invernizado e mantido sob aparelhos para servir dentro desse propósito que eu comento com vocês, né? E na extrema-direita, coisas como essa. Globo admite que a anistia será aprovada na Câmara. Gente, já expliquei também que esse eventual projeto de anistia, ele visa anistiar o Bolsonaro, gente. Tem lá no parágrafo 3º do artigo 1º desse projeto de lei, que esse projeto ele visa anistiar todas as pessoas que participaram antes, durante e depois, até a promulgação desse projeto de lei, inocentando todas as pessoas que de alguma maneira tiverem alguma relação com 8 de janeiro. Isso beneficia o Bolsonaro. Então esse discurso que é a Débora, é a mulher aqui, é outro pobre coitado acolá, os inocentes, as velhinhas, esse discurso é para enganar na trouxa. Mas, infelizmente, funciona para algumas pessoas. Agora, com os julgamentos que nós veremos no Supremo Tribunal Federal, muitas dessas mentiras que essa gente joga irão por terra. Esses canais de extrema-direita colocam coisas que são mentiras, mas que acabam se convertendo em verdade para esses seguidores. Por exemplo, o vídeo dessa senhora aqui. TCU decide que presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. Eu já expliquei para vocês também aqui, vocês sabem disso, que o Tribunal de Contas da União, apesar de ter esse nome de tribunal, ele é um órgão de auxílio da fiscalização que a Câmara e o Senado devem exercer sobre o erário público de um modo em geral. Então, é um órgão auxiliar, não tem sequer uma independência, não tem sequer um poder jurídico. As pessoas que estão ali julgam
contas e, portanto, não estabelecem revogações de códigos da Constituição, de leis ordinárias, leis comuns, leis, enfim, não fazem absolutamente nada em relação à validade desse universo jurídico. Portanto, aquilo que a Polícia Federal classificou como sendo crime de peculato e orcrim de Bolsonaro pela subtração de joias, aquilo continua valendo. Esse parecer da Procuradoria-Geral da República pode ser até levantado, mas ele não tem poder jurídico dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, podem aguardar aí que essa coisa das joias ainda vai ser muito mais esmiuçada, apesar dessa gente aí estar acreditando que não. Teve uma coluna hoje que eu recebi aqui do Moisés Mendes, né, com esse título aqui: Quase todos os fracassos de Bolsonaro. Sucesso como fracassado desde o tempo em que era tenente, o chefe do golpe frustrado está perto de fracassar de novo, escreve o colunista Moisés Mendes. Ele faz aqui um relato de como o Bolsonaro sempre foi um fracassado nas Forças Armadas, fracassado enquanto pai, fracassado enquanto chefe de família, fracassado enquanto político no Congresso Nacional, fracassado como presidente da República, fracassado nos enfrentamentos. Mas tem uma coisa que eu quero sublinhar aqui nessa coluna do Moisés, que é o seguinte: esse homem fracassado, ele foi extremamente funcional dentro dessa perspectiva que eu estou conversando aqui com vocês. Porque ele, se você pegar o Bolsonaro e o Milei, só para usar um exemplo aqui de alguém que está aqui do nosso lado, são figuras abjetas, mas são figuras funcionais. Porque a permanência deles no poder, o estresse que eles causam na sociedade, não estão prejudicando os setores mais endinheirados, nacionais e transnacionais. Eles não prejudicam o setor financeiro, eles não prejudicam o rentismo, eles não prejudicam os investidores e os abutres que se aproveitam dessa situação toda. Portanto, eles são funcionais, assim como são funcionais os malafaias da vida aqui no nosso país. O papel que eles exercem de estressar e de alienar uma parcela da sociedade acaba causando toda essa dificuldade para que a gente consiga debater enquanto sociedade os nossos problemas concretos. Percebam, esses pastores políticos, vigaristas como o Malafaia, eles não discutem problemas sociais. Não há nenhum tipo de questionamento em relação à política econômica, à visão sobre economia, à visão sobre educação, sobre a distribuição de renda, sobre a saúde, sobre a moradia. Não se discute problemas concretos. Sempre é alguma conexão com Deus. Deus é que é o responsável por melhorar a vida do fiel. Ele não deve nada ao governo, ele não tem a participação política dele, a participação teleguiada por esses vigaristas, a serviço também dessa estrutura toda, enfim. E aí a gente vai vendo situações como essa aqui dos grandes veículos de comunicação. Vamos pegar aqui a página aqui do UOL de hoje. PGR, olha só o texto. PGR faz acordo com 546 réus do 8 de janeiro e outros 237 rejeitaram a proposta. Eles colocam uma matéria como se isso estivesse acontecendo hoje. O texto, o tempo desse texto é o tempo de hoje, né? PGR faz acordo. Olha só, o tempo correto é a PGR fez acordo. Foi no passado, não está fazendo agora, porque quando eles colocam isso, dá a impressão que a PGR está com medo, está se submetendo a toda essa histeria da extrema-direita, que eles estão conseguindo avançar mais ainda. Isso cria combustível na extrema-direita para acreditar que eles estão avançando, né? E aí hoje no editorial do Estadão, também algo nesse sentido. O título é "O STF também será julgado". Então eles estão colocando aqui sobre uma certa vigilância ou suspeição o comportamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao criminoso mor da nação. Fazendo quase que uma advertência. E uma advertência que causa a ideia nas pessoas também que está havendo um assodamento do Supremo Tribunal Federal, do tipo: STF, estamos de olho, hein? Vocês devem cuidar dos assuntos jurídicos, mas não exagerem. Não façam qualquer coisa aí que possam comprometer muito a figura do Bolsonaro ou da extrema-direita. Nós estamos aqui avisando.
Então, gente, é esse o jogo que está sendo jogado hoje aqui no nosso país. Isso deve fazer com que a gente fique cada vez mais alerta. Hoje eu estarei na manifestação lá na Avenida Paulista para ver meus amigos ali. Infelizmente, nós não estamos tendo grandes movimentos de massa no nosso país por várias razões, mas eles devem começar em algum momento. Então, na medida que a gente puder se unir às pessoas, começar a fortalecer mais manifestações populares, é legal, né? Então, eu estarei lá algo mais tarde, depois eu vou fazer uma resenha para vocês do que foi esse dia. Então, muita calma nessa hora. Muita atenção, as filas estão andando e a nossa missão é garantir que essa gente toda acabe presa por justiça aqui no nosso país, né? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!